esquecido já. Vou responder a Jamile aqui. Vocês estão me escutando, gente, pessoal? Os demais? Ah, ok. Então, estou falando para a Jamile tentar reiniciar, tá? Que às vezes acontece mesmo. Coloquei para iniciar a gravação também, que eu havia esquecido, gente. Bom, sobre os alimentos funcionais, então, a definição é que seja alimentos ou componentes alimentares que oferecem benefícios além das suas funções nutricionais básicas e que podem desempenhar um papel em reduzir ou minimizar o risco de certas doenças e condições de saúde. Então, como assim? Um alface, ele é um alimento saudável, que tem aí vários nutrientes, que tem vitaminas e minerais, ou seja, ele tem suas funções nutricionais básicas. Agora, o alface, ele possui algum componente alimentar, no qual ele pode ser chamado de um alimento funcional? Não, não pode. Então, nós não podemos falar que todas as verduras, todos os hortifruti, ou todos os alimentos in natura são alimentos funcionais. Este alimento, ele deve possuir um componente específico que vai atuar principalmente nessa redução de doenças, de risco de doenças, na proteção do organismo, também no aumento do sistema imunológico, prevenção de câncer, né? Enfim, de várias doenças. Podemos destacar aí, por exemplo, um tomate, que a gente já viu na semana passada, ele tem a vitamina A? Sim, possui, isso faz parte da sua função nutricional básica, da sua composição básica. Qual é a função? Fazer a proteção dos olhos, por exemplo, né? Mas o que ele possui que o torna um alimento funcional? O licopeno. Então, essa substância presente no tomate, chamada de licopeno, que tem um papel aí, que tem uma função, principalmente de prevenção de câncer de próstata, aí sim, esse tomate, ele é considerado um alimento funcional. Entenderam a diferença com relação a esse conceito? Bem tranquilo, né? Qualquer dúvida, vão mandando aí, gente. Por favor, não fiquem com essa dúvida para vocês. O que o alimento funcional ele deve seguir, gente? Esses 3 tópicozinhos aqui, ó. A apresentação do produto deve ser como alimento e não como cápsulas. Ou seja, podemos encontrar alguma cápsula descrito que tem um componente que tem propriedade funcional, que protege o organismo. Sim, podemos. Só que a forma de se encontrar essas propriedades dos alimentos funcionais normalmente são a partir do próprio alimento. Você não precisa consumir isso em cápsulas, tá? E isso, eu vou só puxar por esse próximo tópico aqui, ó, para o terceiro, também está ligado a esse terceiro item aqui, pois tem uma possibilidade de consumo como parte de uma dieta convencional. Ou seja, é um acesso fácil. Então, na forma de alimento, é um acesso fácil na qual ele pode ser consumido em uma dieta convencional, na alimentação do dia a dia, tá? Qual que é o segundo tópico aqui no meio? Que ele deva fornecer benefícios que extrapolem as funções nutricionais básicas. Tá? Então, isso a gente já viu ali, né, nesse exemplo que eu citei do tomate. Então, não somente possuir lá a vitamina A, ele tem que possuir benefícios a mais, como no caso dele, no caso desse tomate, prevenção de câncer, beleza? Então, o alimento funcional, ele tem que ter essas características. Então, deve ser um alimento, não apresentação dele, não como cápsula, possibilidade de consumo como uma dieta convencional
e ainda fornecer benefícios que extrapolem as funções nutricionais básicas. Tá? Tranquilo? Qualquer dúvida, mandem aí para a prof, gente. O que são tratados? Então, quais assuntos, quais conteúdos nós tratamos, é o foco quando a gente fala de gastronomia funcional e nutrição funcional? Primeiro disso, vamos entender uma coisa, gente. A nutrição, ela tem a sua graduação, o seu conhecimento básico, e a nutrição chamada de funcional é uma linha da nutrição. Não é toda a nutrição que segue para a linha funcional. A linha funcional tem justamente esse foco de utilizar, ver a alimentação, fazer da alimentação uma alimentação mais rica, focando os alimentos com propriedades funcionais. Então, realmente, utilizando essas propriedades, até mesmo como medicamentos, né? Mas não no formato de cápsula, sempre na forma de alimentação mesmo. E dentro disso aí, da nutrição funcional, nós temos a gastronomia funcional, que utiliza esse conhecimento da nutrição funcional e ainda acrescenta as técnicas de preparo, as técnicas de cocção da gastronomia funcional, para que possa ter o melhor aproveitamento dos nutrientes desse alimento. Mas no que essa gastronomia funcional, ela se baseia? Então, todos esses itens aqui. Primeiro, a gastronomia funcional, ela faz a exclusão do glúten. Por quê, gente? A nutrição funcional, devido a vários estudos, pesquisas científicas, que já são realizados há alguns anos, né, há bastante tempo, observou-se que o glúten, que a gente vai falar ainda hoje sobre a retirada do glúten, ele é um agente chamado de inflamatório. Lembram que nós vimos já na semana passada sobre microbiota intestinal, que tem um grande problema ali da microbiota, que é justamente a inflamação, né, desse intestino, que causa um problema de absorção, né, um problema de digestão, de absorção, levando a uma desregulação em todo o organismo. O glúten é uma proteína que tem um problema sério de ser inflamatória para o organismo. Por conta de quê? Mas sempre se consumiu glúten na alimentação. Sim. Então, qual que é a questão aqui principal? O glúten sofreu alterações, não o glúten, perdão, o trigo. O trigo sofreu alterações ao decorrer dos anos. Hoje em dia, nós encontramos mais alimentos transgênicos. Inclusive, a gente vai ter aqui no último tópico, que é preferência por alimentos não transgênicos. Mas também temos um grande problema aqui na questão do glúten, né, na questão do trigo, é que o trigo que nós recebemos na forma de farinhas recebe muito agrotóxico para o seu cultivo, principalmente o glifosato, que vai se acumulando no organismo. Tanto que, novamente, a gente vai ver aqui que um dos focos da gastronomia funcional é a utilização de alimentos orgânicos. E o consumo, então, digamos, diário de pães, né, de massas que são feitos com farinha de trigo, vai fazendo um acúmulo dessas substâncias no nosso corpo, tornando ainda mais inflamatória. E, claro, tendo vários riscos que o próprio agrotóxico leva, como o surgimento de doenças e principalmente o câncer. Então, a nutrição funcional, ela foca a exclusão de glúten por acreditar, através de pesquisas, nestes motivos, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre o glúten depois do intervalo na aula de hoje, tá? Então, por este motivo que farinha de trigo,
não é utilizado, assim como nem mesmo a cevada, nem mesmo o centeio, nem o malte, e a aveia, sim, ela é utilizada. Então, como não está trazendo um caso de doença aqui, ela é utilizada mesmo sendo contaminada por glúten, ok? Também tem-se a exclusão de lactose e de produtos lácteos, pelo mesmo motivo do glúten, por identificarem que a lactose também é inflamatória e ela faz a irritação da mucosa intestinal. Vamos falar daqui a pouquinho, entender mais sobre intolerâncias e alergias, tá? Mas está voltada a esse conhecimento de que a lactose, ela causa esse problema no organismo. Então, a gente vai entender aí um pouquinho sobre os sintomas, por que para algumas pessoas aparece alguns sintomas mais tardio, e vamos entrar também em várias listas de substitutos, tá? Também é focado os preparos para portadores de diabetes. Então, aqui, quando a gente trabalha com substituições do açúcar, então, preparações zero açúcar ou com açúcar mais complexos, como, né, não no caso para diabetes, mas, né, o açúcar de coco, até mesmo açúcar mascavo. Então, temos aqui as preparações voltadas para este público. Preparos para praticantes de atividade física. Qual que é a característica desses alimentos para praticantes de atividade física? Alta quantidade de proteínas. Vamos colocar aqui. Mais proteicos. E normalmente, depende do exercício físico também que a pessoa faz, mas normalmente uma menor quantidade de carboidratos. Então, depende, tá, pessoal? Se é atleta, dependendo do tipo de exercício, se é de alto rendimento, o carboidrato é essencial. Então, também podem entrar aí preparos que têm uma boa quantidade de carboidratos, boa quantidade de proteína e gorduras. Também, falando aí da preparos para praticantes de atividade física, eu vou citar duas dietas na qual a gastronomia funcional também atua bastante, que é a dieta chamada de low carb e a dieta chamada de cetogênica. A dieta low carb, ela é baixa em percentual de carboidratos. Então, assim, a gente tem que aumentar a quantidade de proteínas e um pouquinho de gordura. A dieta cetogênica, ela é baixa em carboidratos também, só que eu tenho que aumentar e muito a gordura, então o lipídio, e eu também aumento proteína, tá? Eu acho que, não sei se você já tinha ouvido falar nessas dietas, em alguma aula, né? Às vezes alguém conhece de fora, mas só para, né, vocês já viram em aula para relembrar. No caso, na gastronomia funcional, a cetogênica quer dizer que os preparos são para esse foco. Se um indivíduo segue uma dieta cetogênica por algum motivo, a gastronomia funcional pode sim se aplicar a essa, tá? Mas não necessariamente a gastronomia funcional vai trabalhar com esse tipo de dieta, tá? Só se tem uma necessidade. Agora, low carb é bem comum, tá? Ainda, trabalha-se com obesidade e risco cardiovascular elevado. Então, preparos para pessoas obesas, ou seja, com menor teor de gordura, né, com zero açúcar, substitutos do açúcar. Para indivíduos com risco de doenças do coração, esse é o mesmo objetivo que eu citei. Também trabalha com vegetarianos e veganos, então preparações veganas e vegetarianas, que a gente vai ver no segundo bimestre, principalmente pelo fato de que consumo de carne também causa inflamação, principalmente o excesso, claro. Então, tem um público bastante grande que tem, além desse vegetariano e vegano, pode ter o plant-based, que é a base de plantas, e outros que a gastronomia funcional também resolve, tá? Podemos falar assim.
Uso de ingredientes locais. Por qual motivo? Porque assim nós teremos ingredientes com maior valor nutricional, por né, estar fresco, que são da época, então também serão mais baratos, e que isso também está ligado com a sustentabilidade. Dependendo do indivíduo, Carol, sim, pode ser para autistas. Também ela funciona bem para diabéticos, tá? A diminuição de carboidratos, né, não é a exclusão total, mas ela funciona muito bem para autistas, diabéticos e também até mesmo para idosos, para Alzheimer. Bem interessante, tá? E muita gente de atividade física, praticante de atividade física, de powerlifting, que é de levantamento de peso, utiliza bastante esse tipo de dieta. Só que tem que ser muito bem acompanhada por profissional, tá, gente? Só dando um detalhe aqui, que como ela é muito rica em lipídios e proteína, tem uma tendência a sobrecarregar rins. Então, ela deve ser uma dieta acompanhada por profissional, de preferência não por muito tempo, né? Então, tem que ser por um curto espaço de tempo, pode depois repetir novamente, né? Mas para que não tenha um efeito negativo para o organismo, ok? Ainda estão sustentabilidade na cozinha, cuidado com o lixo, fazendo a separação, cuidado com o uso de plásticos, entra aqui na gastronomia funcional. A utilização de alimentos orgânicos, como eu já citei anteriormente, e ainda preferência por alimentos que não sejam transgênicos. Preferência porque muitas vezes nós não conseguimos o acesso de alimentos não transgênicos, né? Eu pensando aí num fubá. Um fubá para fazer uma polenta, o milho que se utiliza normalmente é transgênico. Qual não será transgênico? Aquele fubá orgânico de milho crioulo, que é um milho original, sem nenhuma mutação, né? Então, esse é um tipo de milho não transgênico, ok? Nem sempre a gente consegue encontrar. Tudo bem? Tô passando, se tiver perguntinha, manda aí. Quais atributos, então, estão relacionados aqui ao consumo de alimentos funcionais? Por que isso aqui? Porque todos esses atributos vão funcionar, né, vão ter essa função quando existe o consumo de alimentos funcionais, desde que combinado com a atividade física e estilo de vida. Um estilo de vida coerente, saudável. Oi, Isabelle, boa noite. Está ficando gravado, depois só cai o comecinho, tá bom? Por quê, gente? Assim como qualquer dieta, vocês já viram a propaganda assim? Ai, perca não sei quantos quilos em tanto tempo, em 5 dias, em 7 dias, só fazendo isso. Aí você vê lá nas entrelinhas, né? Desde que aliado a exercício físico, exclusão disso e daquilo. Então, tudo isso ele está realmente ligado, tá? Porque assim a gente tem melhores resultados. Porque com a atividade física, não entrando em detalhes de qual modalidade é melhor, mas com atividade física que se consegue sim ter um resultado positivo disso tudo. E o que é sobre estilo de vida? Se não fuma, né, não agista, um consumo, não consome álcool, um consumo moderado, né, aí tem que avaliar o que é esse moderado, relacionado a estresse também, então tudo isso é avaliado aqui. Então, o consumo de alimentos funcionais, quais são que ocorre aí para o organismo? Tem uma redução do risco de doenças cardiovasculares. Então, vamos escrever aqui, ó. Doenças cardiovasculares. Então,
O consumo de alimentos funcionais auxiliam para fazer uma proteção do coração, do sistema cardio, de forma que tem uma redução das doenças, como um AVC, ou outras que podem acometer esse músculo que é o coração. Controle da pressão arterial. Então, PA é a sigla de pressão arterial. O controle, principalmente no caso de uma hipertensão, que é pressão elevada, os alimentos funcionais contribuem principalmente na redução, para que não tenha picos, né, de hipertensão. Melhora das funções digestivas, então auxilia o sistema todo o sistema trato gastrointestinal, melhorando assim a quebra dos alimentos, que inicia desde a saliva, no estômago e lá no intestino, fazendo a absorção desse alimento, que esse alimento será quebrado em nutrientes, de forma que consegue se absorver melhor. E se eu absorvo melhor, a chance de ter uma deficiência nutricional causada por deficiência vitamínica ou deficiência em minerais também é bem menor. Então, ele consegue fazer essa melhora. Aumento do sistema imunológico. Então, novamente, voltando à situação em que nós vivemos hoje de pandemia. Temos que focar, gente, na nossa saúde, no sistema imune. É isso que nos dá podemos dizer, guerreiros no nosso corpo para lutar contra vírus, para lutar contra bactérias, seja não somente um coronavírus, mas uma gripe mesmo, né? A gente consegue, com um bom sistema imune, combater isso com menos sintomas. Só uma curiosidade, gente. Quem tem um bom sistema imunológico, por exemplo, não quer dizer que não se contamine com, por exemplo, o coronavírus. A principal diferença é que o organismo irá combater este vírus de uma melhor forma, o corpo reagirá de uma melhor forma. Então, tendo aí uma proteção, né, do corpo, e provavelmente pode ser um indivíduo que não tenha reações, que não tenha nenhum sintoma, tá, da doença, ok? Também, a consumo de alimentos funcionais se dá uma redução no risco de DM, que é diabetes mellitus. Também redução do risco de CA, que é câncer. Nós vamos ver vários alimentos que trabalham aqui com essa redução do risco de câncer, e cada alimento pode ser de alguns cânceres específicos, tá? E alguns são mais no geral. Então, eles conseguem, de certa forma, reduzir o risco, combatendo a multiplicação dessas células indesejadas. Ainda, redução do risco de osteoporose. Lembrando que a osteoporose é uma doença que acomete a saúde dos ossos. Normalmente, em mulheres idosas, né? Onde a falta do consumo de cálcio, né? Do mineral cálcio, ou problema na absorção do cálcio, muitas vezes a pessoa consome, só que ela tem aí alguma doença, ou toma algum medicamento, ou não ingere outros alimentos em seguida que não deixam esse cálcio biodisponível, são vários motivos. E o corpo não consegue absorver esse cálcio. Então, o que acontece? O organismo retira cálcio de dentro dos ossos, né? Mandando para a corrente sanguínea, para que lá ele consiga fazer a homeostase do corpo, só que deixa os ossos fracos. Deixando os ossos fracos, tem risco de quedas, fraturas, principalmente, deixando todo o organismo machuca isso. Função antiox, que significa antioxidante. Essa função é bem importante, está presente na maioria dos alimentos funcionais, pois elas têm um trabalho grande aqui, vamos colocar do ladinho, de combater os radicais livres.
Como assim, gente? Resgatando um pouquinho aí para entenderem. O nosso corpo, naturalmente, ele libera esses chamados de radicais no corpo, quando a gente, por exemplo, tem alguma inflamação, alguma infecção, quando nós provocamos o organismo lá com um excesso de álcool, ou por algum problema de saúde, né, que se possua, e o corpo faz a liberação desses radicais que ficam livres, e isso vai provocando um envelhecimento. Não só o envelhecimento da pele, que é aquele visível, né, mas o envelhecimento do organismo, dos órgãos. Então, se envelhecendo, eles vão tendo um tempo de vida menor. Esses alimentos antioxidantes quer dizer que eles conseguem se ligar aos radicais livres e eliminá-los do corpo. Então, evitando que eles façam esse envelhecimento. Então, a função antioxidante sempre está ligada à prevenção do organismo e combate o envelhecimento, combatendo assim os radicais livres, tá bom? E por fim, aqui nós temos ainda uma melhora dos sintomas da menopausa. Nem todos, mas aqueles alimentos funcionais que têm o composto chamado de fitoestrógenos, principalmente, que vai fazer essa melhora das sensações de calorão, né, e vários mal-estares que a menopausa provoca em mulheres, tá bom? Então, temos uma lista, só que a gente está vendo de forma geral, tá? Não de grupos específicos, ok? O que nós utilizamos e o que nós não utilizamos dentro da gastronomia funcional, né, que vem lá da nutrição funcional. Todos os alimentos de origem animal e vegetal, gente, são utilizados. Alimento in natura ou minimamente processados. Então, é basicamente o que a gastronomia utiliza, mas a gente sabe que tem uma gama aí enorme. Então, entram aí leguminosas, grãos, cereais, carnes, leites, com cuidado, porque a gente tem que cuidar da lactose e de caseína, tá? Então, esse a gente vou colocar aí entre parênteses. Todos os alimentos in natura, então menos embalagens possíveis e minimamente processados. Vamos lembrar lá daquele exemplo que eu dei para você semana passada, da diferença entre um milho in natura, um milho processado e um milho ultraprocessado. Então, nós vimos semana passada que o milho in natura é o milho lá na espiga. O milho processado é quando a gente compra ele em lata, que assim ele tem uma grande quantidade de sódio, né, comparado ao in natura, e pode até ter alguns aditivos, né, depende aí da marca. E o ultraprocessado, nesse caso, é quando a gente encontra um salgadinho de milho. Nesse caso aqui de minimamente processado, é que ele sofre um pequeno processo. No caso do milho, a gente poderia ter aqui o milho verde congelado, no qual ele somente é retirado da espiga, passa por um processo de um branqueamento na indústria e ele é congelado, tá? Essa é a principal diferença. Então, nós temos uma lista aí muito grande. É só olhar aí para a gôndola de supermercado, de tudo que nós temos de origem animal, natura, com menos embalagens, tem muita opção. Agora, o que não é utilizado? Embutidos. Por qual motivo? Porque eles têm uma grande quantidade de sódio, já está aqui embaixo, e normalmente aditivos. Então, todos os embutidos industrializados têm uma grande quantidade de aditivos. Mesmo tendo esses dois tópicos aqui, de excesso de sódio e de aditivos, é importante destacar, sim, que os embutidos são alimentos não utilizados por conta destes motivos. Aí tem uma dúvida, um erro bem clássico aí com relação à saúde. Eu gosto de consumir presunto cozido, né, no meu sanduíche pela manhã, pela tarde. Mas vocês viram que o peito de peru é muito melhor porque ele é mais magro. Então, o melhor a fazer para a saúde é substituir o presunto pelo peito de peru? O que vocês acham dessa informação?
em relação ao sódio, realmente não muda. Um presunto e um peito de peru, gente, tem sódio tanto quanto. A quantidade de gordura de um presunto vai ser um pouco maior que o de peito de peru? Sim. A questão, a quantidade de sódio e de aditivos que um peito de peru também recebe é muito semelhante, tá? Então, não é uma boa troca. Você quer fazer uma troca saudável? Substitua embutido, né, industrializado, principalmente, por um frango cozido, frango grelhado, tá? Por uma carne... Conhece aquele prato chamado de carne louca? Que é uma carne em conserva, feita com posta branca, normalmente? Que você faz a carne, faz o cozimento e depois deixa ela numa marinada, faz o cozimento da posta branca, em panela de pressão, com temperos, né? Você pode fazer com vários temperos diferentes. Depois que esfria, fatia bem fininha e armazena na geladeira mistura aí de azeite, de vinagre, que você pode trabalhar lá com tomatinho confit, com tomate seco, com azeitona, com alcaparra, vários ingredientes que dão sabor. E ela tem uma durabilidade de uma semana. Então, as fatias ficam parecidas com o rosbife, sabe? Então, é uma boa forma de você ter uma carne de bom, saudável, porque você que fez o tempero todo, né? E você tem realmente essa proteína pura, tá? Aí, embutidos artesanais, eles são mais tranquilos. Então, porque o foco principal aqui é a questão de sódio e aditivos, tá? Agora, vou fazer lá uma linguiça artesanal, na qual eu utilizo somente o sal, ervas frescas, né, ou mesmo secas, mas temperos naturais, até pode ser utilizado. Mas aqui o embutido, normalmente, ele é industrializado. Então, por isso que ele está nessa lista de não utilizados. Também, cortes de carne com excesso de gorduras. A gente viu aqui que o de origem animal é utilizado, sim. Então, utiliza-se carnes vermelhas, brancas, né, peixes. Só que excesso de gordura, tanto aparente ou entremeada, não se utiliza aqui, tá? Então, se evita. Açúcar, outro item também que não utiliza, o refinado. Então, quer dizer que na gastronomia funcional, o que eu posso utilizar como um adoçante para adoçar preparações doces? Açúcar, só que mascavo, demerara, açúcar de coco, melado, mel, tem o agave, que vem proveniente de uma planta, e afim, tem outros como de tâmaras, de uvas passas, de frutas maduras, tá? Que a gente vai ver na próxima aula, ok? Agora, o refinado, que entra aqui, tanto o refinadinho fino quanto o cristal, não são utilizados na gastronomia funcional. Gordura trans nem se fala, né? Porque tá ligado diretamente a um produto industrializado, ultraprocessado, então não se utiliza. Qualquer preparação, alimento com excesso de sódio e com aditivos. Então, que tem aí corante, conservante, antiumectante, saborizante, flavorizantes, toda aquela listinha de antes que vocês... Então, tá fora, beleza? Então, falando aí das substâncias bioativas, então, quais são funcionais? Primeiro, eu vou mostrar aqui uma listinha, nós vamos entrar em detalhes de algumas. Esses compostos bioativos quer dizer que são alimentos, são substâncias, compostos funcionais, ok? Aliáceas, lembra que nós vimos na semana passada, naquela atividade, que para se aproveitar melhor as aliáceas, o ideal, né, no caso do exemplo que a gente utilizou no preparo de alho, o ideal é cortar, macerar o alho e deixar 10 minutos com oxigênio, né, no ar, antes de ser utilizado no preparo. Então, isso já é uma técnica para fazer melhor aproveitamento dessa substância aqui, ok? Mas a aliácea, além da cebola, além do alho, perdão, é encontrado também na cebola. Fitoestrogênios, ou chamado de fitoestrógenos,
encontrado em grãos leguminosos, principalmente o soja. É muito difícil, eu não conheço nenhum soja não transgênico, tá? Por isso que muitos profissionais, nutricionistas funcionais, optam também por tirar a soja da alimentação, por conta de ser transgênico. Glucosinolatos, outro composto bioativo que é encontrado nos vegetais crucíferos. Quais são os crucíferos? Couve-flor, brócolis, couve, também é encontrado em grãos e em feijões. Os flavonoides, encontrado em frutas, legumes, verduras, chá e café. Ok, falando aqui, café e chá sem açúcar, quando se vai utilizá-los como bebidas, né? Cumarinas, outro composto bioativo encontrado na nossa mandioca. Então, a mandioca é um ingrediente de um altíssimo valor nutricional, é muito semelhante à batata doce, tá? E normalmente quando se fala em preparação fit, né? Batata doce, mas a mandioca é muito semelhante, tá? E ela é tão saborosa, se não mais, né? Carotenoides, encontrado em hortifrutis com tonalidades amarelas e alaranjadas, o licopeno em hortifruti com coloração vermelha, e os fosfolipídios em lecitina de soja, daí mais especificamente nesse produto aqui, tá? Tem aqui um material que já está um pouquinho mais completo, com alguns exemplos mais específicos, bem legal também, para que vocês tenham como base. Nós temos aqui o primeiro grupo dos fitoestrógenos, que nós vimos anteriormente. Dentro dos fitoestrógenos, eles podem ser definidos como componentes funcionais, as chamadas lignanas e as isoflavonas. As lignanas a gente encontra na semente de linhaça, no centeio e em alguns vegetais. Quais são, então, os benefícios? Redução do risco cardiovascular e também na função imune, então protegendo o sistema imunológico. Já as isoflavonas encontram-se nos grãos de soja e tem uma relação com a saúde óssea e redução nos sintomas da menopausa. O beta-caroteno, luteína e zeaxantina, o licopeno, estão no grupo dos carotenoides. O beta-caroteno, então, tem ação antioxidante, encontrado em abóbora, frutas cítricas, mandioquinha, né, que é a batata salsa, cenoura, alimentos de cor amarela e alaranjadas. A luteína e a zeaxantina a gente encontra no espinafre, nos ovos, no milho verde e na couve, e tem uma função bem grande aqui, ó, de trabalhar com a saúde ocular, a saúde dos olhos. A gente sabe, né, que a vitamina A tem essa função. Agora, esses especificamente, por constituir esses componentes, têm uma ação maior. Então, eles auxiliam melhor na visão. E o licopeno, encontrado no tomate, melancia, pimentão vermelho, goiaba, mamão, caqui e pitanga, redução de alguns tipos de câncer, como o de próstata. Aqui ainda a gente tem os ácidos graxos, então que está relacionado à gordura, mas são as gorduras boas, como são chamadas, ácidos graxos monoinsaturados e os poliinsaturados, entrando aqui também os ômega 3. Os monoinsaturados são encontrados nas nozes, castanhas, azeite de oliva, óleo de canola, está ligado, assim como os poli, com redução das doenças cardiovasculares. Mas é uma gordura que auxilia na proteção do coração. Sim, exatamente isso, pois são gorduras necessárias para esse funcionamento e realmente fazem a proteção. São gorduras chamadas de boas. E de poliinsaturados e ômega 3, peixes e óleo de peixes, semente de linhaça e semente de chia. Além da função cardiovascular, né, redução desse risco, tem função neurológica, então auxilia nas sinapses. Como peixes aqui, a gente pode citar principalmente a sardinha, tanto em natura, enfim, congelada, até mesmo em lata. Só o problema da em lata é o sódio, né? Quanto o salmão, mas aquele salmão que vem do mar, não esses salmões
salmão de cativeiro, que são os que a gente mais tem acesso aqui, tá? E ainda a gente tem aqui as fibras dietéticas, divididas em insolúveis e solúveis. As insolúveis, encontradas nos cereais integrais, vegetais em geral, e tem um benefício de redução do câncer intestinal e melhora do trânsito intestinal. Justamente para fazer, elas fazem com que essas fibras insolúveis levem o que se alimentou, então leve esse bolo fecal, né, e consiga fazer essa melhora no trânsito intestinal, que ele funcione melhor. Já as solúveis encontradas na aveia, feijões, algumas frutas, principalmente a maçã e alguns vegetais, muito semelhante, mas também tem um auxílio aqui na melhora do índice glicêmico, ou seja, na glicemia, principalmente para pessoas diabéticas. Os probióticos, nós vamos ver no segundo bimestre, tem funções aí, melhora as funções digestivas, na imunidade, são encontradas em iogurtes, kefir e outros produtos não lácteos enriquecidos com probióticos. Compostos sulfurados, então, que tenham enxofre, como, por exemplo, no brócolis, na couve-flor, cebola e no alho, também tem função benéfica para o corpo, como função para o sistema imunológico, função antioxidante, nós já vimos anteriormente o que a função antioxidante faz, e ainda redução do risco cardiovascular novamente. E, por fim, aqui os flavonoides, encontrados nas frutas vermelhas, vinho e uvas, no chá verde, maçã, cebola e chocolate amargo, não no chocolate ao leite, muito menos no branco. Também tem ação antioxidante, redução dos riscos das doenças do coração, redução do risco de infecção urinária e ainda redução no risco de H. pylori, que é a Helicobacter pylori. Essa aqui, para se alguém tem gastrite, já deve ser familiarizado com esse nominho, né? Essa bactéria, ela acomete, ela se instala no estômago, fazendo na digestão de alimentos, e se não tratado, pode levar a úlcera. Então, causando aí bastante dor, né? Bastante desconforto. Importante destacar aqui nos flavonoides, gente, sobre o vinho, que é uma bebida alcoólica. Tem ação antioxidante? Sim. Tem esse composto bioativo chamado de flavonoide? Sim. Mas cuidado, porque é álcool. Qual que é a recomendação de vinho para manter a saúde por dia? Você sabe dessa informação? Vocês têm noção de qual é a quantidade de vinho que se pode tomar por dia para ter os benefícios e o álcool não prejudicar o organismo? Quantos ml essa taça? Aí que tá, né? Uma taça, mas a minha tem meio litro. É um pouquinho menos ainda, Divan. Uma taça é 120 ml. Então, para mulheres, a recomendação é uma taça de 120 ml por dia. E homens pode chegar a 2 taças, tá? É um pouquinho diferente. Então, o homem pode chegar a 240 ml de vinho. Só destacando, né, gente? Vinho seco, não suave, que tem açúcar, né? São diferentes. Infelizmente, não dá, Edivan. O nosso corpo não entende que a gente quis acumular e beber tudo de uma vez. E aí que tá, né, que é o problema. Só para curiosidade, não entra aqui, mas a cerveja, a quantidade é de uma lata ou 350 ml para mulher e 2 para homem. 350? Que tem uma lata? 300? Não lembro agora. Mas é uma lata para mulher e 2 para homem. Então, essa é a recomendação. Vamos ter que ir à realidade, gente. Tranquilo, gente, Sabe o que ajuda, Jamile? De verdade? Ai, obrigada, mano, 350. Faz tempo que eu não pego uma lata de cerveja.
O que ajuda são alimentos saudáveis, principalmente hidratação, né? Então, claro, a água ajuda? Sim. Mas de forma saudável, um bom suco bem concentrado de laranja, beterraba, cenoura, dá uma boa revigorada aí para ajudar na ressaca, tá? Então, isso ajuda bastante. Mas faz aquele bem concentrado. Centrífuga, melhor ainda. Água de coco ajuda bastante porque ela hidrata também. Se tiver centrífuga, melhor. Se não tiver centrífuga, faz o sucão de beterraba, laranja, cenoura e água de coco também, que ajuda para fazer essa hidratação. E toma muita água e hidrata com água de coco mais ainda nos intervalos, tá bom? E se comer comidas muito pesadas, com muita gordura, vai sobrecarregar novamente o fígado, então vai complicar mais ainda. Então, refeições com baixa teor de gordura também, tá bom? Uma pera asiática antes de comer, de beber, ajuda? Não sei disso, Jamile, mas por pera possuir fibras, principalmente solúveis, pode ser que sim, tá? Mas não sei dessa informação. Testem aí e me falem. Então, gente, começando aqui a entender sobre alergia e intolerância alimentar. Vimos ali sobre alimentos funcionais. Antes de passar para esse, ficou alguma dúvida? Então, nosso primeiro assunto aqui é entender o que é alergia, depois entender o que é uma intolerância, porque é muito diferente. A alergia alimentar, ela vem então com esta sigla de AA, é definida como reações adversas que ocorrem após a exposição de determinados alimentos, causando uma resposta imunológica específica e reprodutível. Quais são, então, essas respostas imunológicas? Ou seja, o que ocorre, né? Quais são os sintomas que ocorrem logo após a alimentação com alimentos alergênicos para o indivíduo? Pele, pode ocorrer inchaço na pálpebra ou no lábio, urticárias ou eczema, que são vermelhidões na pele, com coceira ou não. No sistema gastrointestinal, dores abdominais, diarreias com sangue ou não, regurgitação ou vômitos. No sistema respiratório, chiado, dificuldade para respirar. E ainda existe o risco de morte com uma anafilaxia, ou seja, o fechamento da glote. Também pode ocorrer essa síndrome da eneterococcus induzida por proteína alimentar. Ou seja, a alergia alimentar é extremamente grave. Quer dizer que ocorre todas essas reações, todos esses sintomas? Não. Pode ocorrer ali somente um inchaço no lábio e uma dificuldade para respirar. Pode ocorrer uma diarreia e urticárias. Então, depende do indivíduo. Agora, o que a gente tem que entender é que a alergia alimentar é grave. Isso é muito importante conhecer, porque se você está num restaurante, trabalha no restaurante e um cliente te fala que tem alergia a determinado alimento, gente, sigam à risca os cuidados, porque pode realmente ter um risco de morte, de complicações desse teu cliente. Tá? Então, sejam muito criteriosos com isso, ok? Já a intolerância alimentar, ela é uma reação provocada no organismo quando alguma dificuldade é encontrada no processo de digestão. Então, não é uma reação imunológica ao alimento. Que ocorre de sintomas? Na pele, eczema podem aparecer, vermelhidão na pele, até mesmo grosseirões. No sistema gastrointestinal, dores abdominais, inchaço, diarreia ou prisão de ventre. Então, são opostos, então depende do indivíduo.
e da intolerância. Pode ainda ocorrer a síndrome do intestino irritável, essa sigla aqui do SII. Síndrome do intestino irritável. O que quer dizer isso? Como um indivíduo que é intolerante a algum alimento e ele consome aquele alimento e sofre, ele não consegue fazer a digestão desse alimento, vai acometer o intestino, causando uma irritação. Então, provocando a irritação de forma que o alimento. Depois eu vou mostrar melhor para vocês, mas só para começar a entender essa questão da irritação do intestino. Vamos falar aí rapidamente da intolerância à lactose. A lactose é um açúcar, beleza? Que é um açúcar composto, que não é um açúcar. Quando a gente ingere a lactose, na digestão, ele precisa ser quebrado em glicose mais glicose. O nosso corpo só vai absorver a glicose. Ela não consegue absorver a lactose, ok? Porque ela está inteira aqui. O que ocorre para o indivíduo com intolerância, que a gente já vai entender um pouquinho melhor, é que ele não consegue quebrar e fazer isso aqui. Ele só vai receber isso aqui. Então, essa lactose vai provocar uma irritação no intestino. Sim, a formação da lactose. Mas na absorção, ela tem que ser quebrada no final em glicose e glicose, tá? Então, vai tudo quebrar glicose. O organismo vai recebendo, ele só consegue absorver na forma de glicose, tá? Então, pensando lá no intestino, ok? Então, essa lactose que não consegue lá no intestino vai causar irritação, porque vai a fermentação disso, beleza? E essa fermentação vai causando essa irritação no intestino, e essa síndrome pode causar distúrbios como as dores abdominais, inchaço, dor de cabeça, problemas para evacuação, que pode entrar tanto diarreia quanto prisão de ventre. Pode ocorrer mesmo, consomem sem querer, come lactose sem querer, nesse caso. Já vamos falar um pouquinho mais de intolerância à lactose, tá? Só para vocês entenderem o que é a SII, que é Síndrome do Intestino Irritável. Outro sintoma que ocorre são as dores de cabeça ou nas articulações, tá? Então, a gente consegue comparar aqui que a alergia alimentar é diferente de intolerância alimentar. Nesse infográfico aqui, eu vou aproximar um pouquinho para explicar para vocês. A gente tem um comparativo dos dois, tá? A gente consegue entender melhor. Então, na alergia, ocorre uma resposta imunológica, ok? Enquanto na intolerância, é desencadeada aqui por um processo químico que ocorre uma ausência de enzimas que vão fazer a digestão. Na alergia, acomete principalmente a infância, sendo que 2% dos adultos possuem alergia e 6 a 8% de crianças possuem alergias alimentares. Na intolerância, é um processo lento, tá? É importante destacar isso. Acomete qualquer idade, infância ou adulto, e acomete 45% da população. Só que 45% da população, gente, que tem o diagnóstico, porque muitas pessoas ignoram alguns sintomas e não sabem que tem intolerâncias, tá? Sinais e sintomas da alergia: urticária, rouquidão, dificuldade de respirar, diarreia, vômito. Da intolerância: inchaço, dor nas articulações, síndrome do intestino irritável, cansaço, que eu não citei antes, eczema e dor de cabeça. O cansaço, gente, está ligado bastante à intolerância
ao glúten, porque causa muito cansaço ao indivíduo, ele dorme mal, esse cansaço resulta em fraqueza e também o aparecimento de muitas olheiras. Não quer dizer que olheira é sinônimo de intolerância a glúten, tá? Não é isso. Mas um dos sinais que a gente pode avaliar é esse. Quais alimentos, então, não são comuns nas alergias alimentares? As nuts, principalmente amendoim e nozes. O ovo, gente, que é comum, vamos falar sobre ele hoje. O leite, já vamos falar sobre ele também. E também peixes e crustáceos. Muito comum, principalmente camarões, né? E normalmente aqui com o consumo de peixes, crustáceos e das nuts, quando o indivíduo tem alergia alimentar, uma das reações é aquelas de pele, com inchaço, edema de boca e pálpebras. Na intolerância, os mais comuns, a intolerância a trigo, a glúten, a leite e frutas ou vegetais, que pode ocorrer também, tá? A reação da alergia é imediata, ocorre 2 horas ou menos. Então, consumindo, os sintomas aparecem. Na intolerância, ela pode ser, sim, imediata, não tão rápido quanto a alergia. Então, ela pode acontecer 4 horas depois, 5, 6 horas depois, mas também ela pode aparecer até 72 horas depois de ingerir o alimento. Então, imagina, por que é difícil também identificar se for uma intolerância mais leve? Eu posso ter uma intolerância à lactose. Não consumo tanto todos os dias, mas eu tomei hoje lá uma quantidade grande, amanhã eu não consumo, ou consumo. Mas, enfim, eu só vou ter uma reação 3 dias depois desse consumo. Então, é uma distância, é mais difícil de se identificar por conta disso. É fatal a alergia? Em alguns casos, sim. E a intolerância, gente, raramente. Como que a gente detecta isso? Com exames, tá? Então, é o médico, né, que acompanha, que vai identificar através de exames que são realizados com o seu paciente. Bom, ficou claro os conceitos, né? Do que é intolerância e do que é alergia, beleza? Começando, sim, a falar aqui especificamente da intolerância à lactose. O que ocorre nesse caso? O indivíduo, ele tem uma deficiência na produção, que é a síntese, da enzima digestiva chamada lactase. O que é importante a gente saber, gente? Todo mamífero nasce com a capacidade de... Todo não, porque tem alguns com alergia com a PLV, tá? Mas, no geral, os mamíferos nascem com a capacidade de produzir a enzima chamada de lactase, que ela é liberada lá no intestino para fazer a quebra da lactose. Tá bom? Então, igual eu expliquei para vocês antes. A lactose precisa ser quebrada para que ela consiga ser absorvida no intestino. Nosso intestino não absorve lactose na forma como ela é. O que ocorre é que nas pessoas intolerantes à lactose é que não produz mais ou produz uma quantidade insuficiente da enzima lactase. O que é importante a gente saber, gente? Todas as pessoas, todas, a partir dos 2 anos de idade, diminui a produção, a síntese da lactase. Isso é um processo natural. Porque como que o nosso corpo reage? Nosso corpo foi, digamos, produzido, foi feito para que tenha um consumo de leite até os 2 anos. Inclusive, isso está ligado às recomendações nutricionais, às recomendações para bebês e crianças. Então, qual que é a recomendação para a população brasileira? Né, focando nós. Alimentação, aleitamento materno até o 6º mês de vida. Do 6º mês, inicia a introdução alimentar, tendo uma recomendação de aleitamento materno até os 2 anos de idade. Tá? Essa é a recomendação.
Porque a partir dos 6 meses começa a introdução alimentar, que o consumo normalmente é muito pequeno ainda de alimentos, e depois do primeiro ano de vida é que esse consumo de alimentos começa a aumentar. E até os 2 anos é a idade para se fazer o uso do leite materno. Quer dizer que precisa de leites depois dos 2 anos de idade? Aí que tá. Seguindo linhas principalmente funcionais, não tem a necessidade de leite, porque nós temos todos uma diminuição na produção da enzima lactase, tá? Prof, mas como é que fica a questão de quantidade de cálcio que a gente tem que ingerir? Nós podemos ingerir a partir de outras fontes, como diferente com relação à lactose, e verdes escuras, o gergelim. Muitos de vocês, se vocês não fizeram, nunca precisaram realizar um exame de intolerância à lactose, casos aí de surgir. O que também acontece é que tem intolerâncias mais graves e menos graves. Por grave, antes dos 2 anos de idade. Então, nesse caso, consegue-se consumir a lactose. Aqui, gente. Gente, aqui. Eu não sei que foi parado. Ok. Escutando agora? Agora estão me escutando, pessoal? Agora sim, melhorou? Ah, ok. Ele deu uma caída e quando eu vi que ele caiu, já estava cortando para vocês. Eu não sei ali onde eu parei, mas estava antes de cortar, eu estava explicando então que é natural que a gente diminua a produção da lactase, dessa enzima, depois dos 2 anos de idade, ok? Continuando nesse raciocínio, o que ocorre quando uma pessoa que é intolerante à lactose consome produtos com lactose? Que é um exemplo ali que acho que a Giovana citou do irmão, com certeza. Ocorre uma fermentação das bactérias intestinais. Então, as bactérias do intestino pegam aquela lactose que não está quebrada, se não está quebrada, elas não são absorvidas, e aquilo ali fica sobrando no intestino. Se está sobrando, não tem o que fazer com ela, elas fermentam, causando sintomas de irritação intestinal, inchaço, né? Gases, cólicas e diarreia, podendo ter diarreia ou prisão de ventre, tá? Como a gente já viu anteriormente. É isso aí. Então, é isso que ocorre. O que eu estava explicando antes é que pode ter intolerâncias à lactose mais severas ou menos severas, ok? O que é proibido do consumo da intolerância à lactose? Leite, derivados. O que entra nos derivados? Manteiga, queijos, iogurte, coalhada, requeijão, creme de leite, chocolates ao leite, chocolate branco e eu ainda vou acrescentar aqui leite condensado.
também é riquíssimo em lactose. Produtos industrializados também, pois a maioria pode ter aí na sua composição não só o leite, mas leite em pó é muito comum em barrinhas de cereais, soro de leite em pó, ok? Então, são produtos que possuem a lactose. Um detalhe, gente, queijos e iogurtes são produtos fermentados. As bactérias que fazem a fermentação parte da lactose presente ali, fazendo que esse produto tenha um menor teor de lactose. Então, se um indivíduo tem uma intolerância não tão severa, ele consegue muitas vezes consumir esses produtos naturalmente, tá? E também é diferente com relação aos produtos. Iogurte, que tipo de ingrediente tem? Tem que olhar o rótulo. Porque às vezes um iogurte que é para ter lá somente leite fermentado ou leite e probióticos, ele vai receber uma série de outros ingredientes, como os corantes, saborizantes, aditivos, soro de leite em pó. Então tem que analisar qual é o tipo de iogurte, qual é a marca. Queijos, também seguir esse mesmo princípio, mas lembrar um pouquinho do processo de produção de queijo. A ricota é um tipo de queijo feito a partir de soro de leite. O soro de leite, quando é feita a coagulação de queijos, concentra grande parte de lactose. Logo, a ricota, queijo que tem um altíssimo teor de lactose, comparado tem uma maturação de longo tempo, e esse processo faz com que dessa lactose. Então aquele parmesão lá foi severo, sinceramente eu acho que é dinheiro jogado fora, tá? Cortou de novo. Parei na parte da lactose. Oi, estão me escutando? Novamente, dei uma reiniciada aqui, gente. Melhorou? Beleza. Eu vou atualizando a página, tá? Vou me avisando, que daí assim não corta tanto. Eu estava falando, então, gente, que queijos e iogurtes, eles têm um teor de lactose menor porque eles são fermentados, tá? Não sei se até aí vocês pegaram. Com relação a queijos, uma ricota, que é feita de soro de leite, tem um altíssimo teor de lactose, se comparado, por exemplo, a um parmesão, que é um queijo que passa pela maturação, e durante esse processo, boa parte da lactose é consumida pelas bactérias que estão ali presentes, tá? Então, uma pessoa com uma intolerância não tão severa à lactose pode consumir muitas vezes, sim, queijo parmesão, né? Não tem nenhum efeito negativo sobre ela. Beleza? Ficou claro? Eu parei por aí mais ou menos antes? Produto zero lactose, Giovana. Vamos falar exatamente deles agora, ó. O que são os substitutos, então? O que a gente pode usar para substituir leite, queijo, manteiga? Aí nós temos os produtos
lácteos chamados de zero lactose. O que ocorre, gente? Como que esses produtos zero lactose são feitos? Não tem como colocar, por exemplo, leite em um tonel e passar uma peneira e retirar a lactose, tá? Porque a lactose faz parte ali da composição daquele leite. Então, o que acontece? Tem lá, vamos pensar na indústria, um tonel com leite. Esse leite, naturalmente, tem lactose. O que acontece, então, antes desse leite ser embalado? Eles adicionam dentro desse leite a enzima lactase. Aí sim, esse leite, né, é embalado. Ou seja, quando você consome um leite zero lactose, um iogurte zero lactose, um queijo zero lactose, você está consumindo lactose mais lactase, que é a enzima. Tá? Então, um indivíduo que tem intolerância à lactose, não consegue produzir essa enzima, ele já está ingerindo a enzima junto com o produto. Por isso que funciona. E aí que está o maior risco, gente. Depois que surgiu os produtos zero lactose nas gôndolas, começou-se a pensar assim, nossa, então é um produto mega saudável, vou tomá-lo, mesmo não tendo necessidade. E aí que está um risco, porque também, além de pessoas que não têm a necessidade ingerirem esse produto zero lactose, começou-se a dar esses produtos para crianças, achando que é mais saudável. E o que ocorre? Se você toma a enzima, sendo que você não tem necessidade de tomar essa enzima, o teu corpo entende que ele precisa produzir cada vez menos a enzima pelo intestino. Então, você não possui a intolerância, mas você ingerindo esse tipo de alimento, você diminui ainda mais a capacidade de produzir a enzima, logo você terá uma intolerância. Principalmente se começar a fornecer isso para crianças. Então, somente utilizar no caso de recomendação nutricional ou de recomendação médica. Não consumir assim porque acha que é melhor. E não sei se vocês já utilizaram, pessoal, mas o leite zero lactose, ele tem uma coloração diferente, ele tem uma coloração marrom, meio rosa, puxando para o rosa, e altera, assim, um pouco o sabor e cheiro, tá? Não é a mesma coisa, porque ali dentro tem uma enzima junto, tá? Então, é um produto destinado a intolerantes à lactose, não para todos, certo? Primeira coisa. Então, substituto de leite. Eu posso optar pelos leites zero lactose. Substituto de queijo. Eu posso optar por queijos zero lactose. Substituto de manteiga. Eu posso optar por manteiga zero lactose, que também existe no mercado. Ou preparar a chamada manteiga ghee. O que é essa manteiga ghee? É uma manteiga na qual a gente tira aquela espuma que faz a clarificação, mas vai além disso, é manteiga sem a lactose. Então, você já conhece o processo de clarificação, né? Retira toda a espuma, continua a fervura em temperatura muito baixa, até que forme cristais no fundo dessa manteiga, que é a lactose, tá? E depois disso, ela é peneirada para fazer realmente a separação. Então, a manteiga ghee, nós temos aqui 100% gordura. Então, a água evapora e fica sem lactose também, tá joia? É um produto bastante puro, excelente para utilizar até para cozinhar. Agora, não precisamos pensar em nos limitarmos, gente, a produto zero lactose. Nós podemos fazer leites a partir de oleaginosas, das castanhas. Só que o nome correto não é leite de amêndoa, leite de castanha, e sim bebida vegetal. Então, a nomenclatura correta mesmo é utilizar essa aqui, tá? Bebida vegetal. Então, eu posso fazer bebida vegetal de amêndoas, bebida vegetal de castanha de caju, bebida vegetal de castanha do Pará, de macadâmia, para substituir o leite na forma de beber,
para substituir leite, para utilização em receitas doces, em receitas salgadas e até mesmo para queijos. Que legal, Manu, está fazendo com leite, né, a bebida vegetal e colocando um probiótico para fazer fermentação. Legal. Daí então é uma forma de substituir queijos também, utilizando uma bebida vegetal e acrescentando probiótico que vão fazer esse processo aí de fermentação. Também eu posso utilizar o inhame. O inhame, né, esse tubérculo, ele é super neutro. Também eu preparo bebida vegetal de inhame. Posso fazer molho branco, utilizar em receitas salgadas e doces. Dá para fazer com essas bebidas vegetais, tanto de oleaginosa, inhame ou de coco, leite condensado, né, a partir da bebida vegetal, cremes de leite, eu vou utilizar essa terminologia para vocês imaginarem, mas a partir das bebidas vegetais. Tofu entra como um substituto, porém tem um sabor, né, é um sabor bem neutro, mas ao mesmo tempo de tofu, tá? Então, a gente consegue utilizar principalmente para transformar aí em cremes, né, que podemos fazer tortas a partir disso. Cuidado somente para os alérgicos à soja, ok? Creme de leite de castanha de caju fica muito bom. Inclusive, na nossa aula prática tá programado tá? Eu também adoro tofu, Edivan. Eu gosto de bater e utilizar bastante açafrão e páprica. Fica tipo um requeijão bem gostoso. Porque fica gostoso quando a gente coloca bastante condimento também, né? Outro substituto interessante é a biomassa de banana verde. O que é a biomassa de banana verde? É a banana verde, aquela banana que não passa por câmaras de gás para fazer a maturação, no qual ela é cozida, e depois essa polpa cozida, ela é triturada até virar uma massa, tipo um creme. Esse creme, ele é um espessante, gente. Ele espessa molhos, ele entra também, faz muito papel do creme de leite. Então, para fazer um estrogonofe, por exemplo, para fazer com biomassa de banana verde, em vez de utilizar um creme, dá para fazer requeijão de biomassa, ganache de chocolate com biomassa, porque ele tem esse poder de trabalhar como um espessante. Sem falar no valor nutricional dele, que é rico em amido resistente, ajudando aí a diminuir a glicemia do organismo e vitaminas do complexo B. Também temos como substituto levedura nutricional, que é conhecida com o nome inglês, eu vou colocar aqui do ladinho, nutritional yeast. Então, tem várias marcas que comercializam por este nominho aqui, tá? A levedura nutricional é uma levedura que ela é salgadinha, então ela entra bastante aí como um parmesão, tá? Então, é muito utilizado sobre massas, sobre preparações para dar um saborzinho mais salgado. Então, ele é muito agradável. Estrogonofe deve ficar muito bom mesmo, Manu. Enfim, são utilizados estes substitutos para, no lugar do leite mesmo, de vaca, de cabra, búfala, enfim, tá? Antes só do intervalo, gente, rapidinho, ainda sobre, nós falamos antes de intolerância, na alergia alimentar tem a APLV, estou engasgando aqui, ó. Alergia à proteína do leite de vaca. Ela acomete crianças, pode iniciar desde lá do bebê, mas principalmente crianças. Tem todos aqueles sintomas de alergia que nós já vimos e não tem nada a ver com lactose. A alergia é a caseína, que é a proteína presente no leite de vaca. Quer dizer o quê? Que é proibido qualquer leite derivados, inclusive o zero lactose. Porque no alimento, no zero lactose, não vai eliminar a caseína. E não tem nenhuma enzima que vai fazer uma quebra disso, porque não está ligada à digestão. E sim, a alergia está ligada a imunoglobulinas, tá? Então, essa é a grande diferença. Qual que é o substituto? Não podemos colocar o zero lactose, mas os substitutos entram os mesmos que o da intolerância à lactose.
somente excluímos aqui aquele zero lactose, tá? Então, aqui, mesma coisa. Com exceção do quê? Manteiga. A manteiga, a gente tira a lactose quando a gente faz a ghee, porém, na alergia, nós não conseguimos tirar a caseína. Então, a manteiga aqui a gente não consegue substituir. Aí sim tem que entrar com azeite de oliva, óleos vegetais, banha mesmo, né? Depende da alimentação do indivíduo, da família. E aqui continuam os mesmos substitutos. Tudo bem? Ok, então no finalzinho ainda ficou aqui um comparativo da intolerância e da alergia de leite de vaca que nós já vimos anteriormente. Pessoal, vamos fazer um intervalinho. Antes de vocês saírem, só destacando o seguinte, nós vamos entrar no mesmo link, eu só vou alterar o horário desse mesmo link para nós continuarmos a partir das 9 horas. Tá joia? Combinado? Então, até daqui a pouquinho, gente.